Abra comigo a palavra. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu São Marcos, capítulo 5, versículo de número 1. Assim nos declara a palavra. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo de número 5, versículo 1. Assim diz a palavra: e assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Queridos amados, querido povo de Deus, se desse um tema a esta palavra, seria o indomável Gadareno. Mas eu quero, com a graça do Senhor, trazer-te uma palavra ao teu coração nessa manhã, no contexto desta narrativa feita pelo evangelista Marcos, do capítulo 5 do seu evangelho. O evangelista, escrevendo, diz: e assim, quando ele usa esta expressão, e assim, esta expressão ela faz uma ligação entre os eventos que ele passa a narrar depois da vírgula e os eventos que antecederam o capítulo 5. E é nesse contexto desses eventos antecedentes e dos eventos consequentes que quero meditar com você na palavra de Deus nesta manhã. Queridos amados, quando Marcos está no contexto do capítulo 5, ele está se referindo ao momento em que o ministério de Jesus, desenvolvido por cerca de 3 anos e meio, está no seu auge, está na sua plenitude, plenitude da sua fama, plenitude do conhecimento daquilo que ele faz, daquilo que ele tem ensinado. O impacto do ministério de Jesus vai além das margens do mar da Galileia, transpõe a Galileia, vai até a região da Decápolis, do outro lado, mais ao oriente, região que se estendia numa sequência de 10 cidades, atingindo ali até partes da Síria, ali de Damasco. Então, o ministério de Jesus abrange também a região de Tiro e Sidom, já fronteira com a nação de Israel. O ministério de Jesus impacta toda a Judéia. O ministério de Jesus impacta outras nações e outros países. Se falava, se comentava a respeito de Jesus naqueles dias, de modo que o nome de Jesus era muito popular entre o povo. A palavra do Senhor, quando se volta para a narrativa do que vai acontecer junto aos Gadarenos, as margens da região de Gadara, ela vai nos mostrar nesse contexto, não apenas que Jesus ele tem poder sobre os demônios, não apenas que Jesus tem poder sobre as trevas, não apenas revela a sua soberania, mas também no contexto dos acontecimentos antecedentes vai nos mostrar que outros propósitos são também identificáveis na narrativa trazida pelo evangelista Marcos. A palavra vai nos mostrar que Jesus ele vai promover como que um processo de preparação para ir a Gadara, para ir com os seus discípulos a Gadara. Não que Jesus precisasse de preparação, mas aqueles que acompanhavam Jesus, os seus discípulos precisavam de um processo de preparação. E Jesus vai investir nesse processo
de preparação. Inicia Jesus diante do contexto das multidões que vinham para ter com ele. Jesus, ele começa tomando algumas providências que mostram que ele tinha o propósito, a intenção de ir à margem do outro lado. Estando Jesus na margem de cá, ovacionado pelas multidões, estando Jesus na margem de cá, aonde ele convivia com aqueles do seu país, aonde ele convivia com aqueles da cultura judaica, com os costumes da cultura judaica, aqueles que assolavam para ver Jesus, ainda que não tivesse a plenitude e o entendimento claro de quem Jesus era, mas o aceitavam, o viam como um grande rabi, outros o viam como um grande profeta. Um dia perguntando aos discípulos: que dizem o povo que sou, quem sou? E os discípulos foram revelando o que o povo falava de Jesus. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, enfim, mas as pessoas não tinham a clareza exata de quem Jesus era, mas sabiam que a sua mensagem era diferente, sabia que ele operava sinais e maravilhas que o diferenciavam de qualquer outro que já houvesse surgido na história do povo de Deus. Sabe, essas pessoas que afloravam para estar perto de Jesus, elas ofereciam um momento de ovação para os discípulos, sabe, de êxito para os discípulos, de euforia para os discípulos que estavam ali convivendo com Jesus em meio a essas muitas multidões que assolavam. No entanto, na região em que Jesus estava, ainda que fosse uma região onde as pessoas procuravam praticar os ritos mosaicos, onde fosse uma região em que as pessoas procuravam se identificar com o judaísmo, lá do outro lado, na região dos Gadarenos, na região de Gadara, era uma região onde as pessoas não viviam na cultura judaica. As pessoas não abraçaram o judaísmo. Eles eram em sua maioria um povo gentílico, eram em sua maioria um povo helenizado, eram adoradores de falsas divindades romanas, adoradores de falsas divindades cananeias e babilônicas. Eles eram politeístas na sua cultura religiosa, eles eram adoradores das trevas e de demônios. Era uma região imersa em práticas de magia negra, em práticas que os afastavam de Deus. Era uma região coberta, imersa em profundas trevas espirituais. Estavam eles na margem de lá, e Jesus estava exercendo o seu ministério junto com os discípulos e as multidões que acorriam a ele, as multidões que queriam estar perto dele, as multidões que queriam abraçá-lo, que queriam tocá-lo. Estas estavam do lado da margem de cá. Mas Jesus, ainda que estivesse no meio das multidões, ele já voltava o seu olhar, ele já voltava a sua visão para a necessidade profunda daqueles que estavam da margem de lá, porque nada lhe escapa aos seus olhos. A situação de alguém não escapa ao olhar de Deus, a necessidade de alguém não escapa aos olhos do Senhor. Ele é aquele que olha, ele é aquele que vê, ele é aquele que contempla. Quando Israel padecia no Egito, quando Israel clamava debaixo do jugo da escravidão de Faraó no Egito, o clamor do povo do Senhor chegou até ele. A situação, a necessidade de opressão do povo do Senhor sensibilizava o seu coração, de modo que ele vai se apresentar a Moisés da sarça ardente e vai dizer: Moisés, o clamor do meu povo chegou até a mim, eu vi a situação do meu povo e eu desci, aleluia, desci para libertá-lo. Jesus estava do lado de cá, junto da sua nação, mas ele era, a sua atenção, seu coração era atraído pela situação dos que estavam do lado de lá, pela necessidade dos que estavam do lado de lá. A luz precisava brilhar do lado de lá, em meio às densas e profundas trevas. Mas para isso era preciso preparar os discípulos, e nós vemos uma primeira providência quando Marcos nos fala de um pequeno barco. Marcos, no capítulo 3, no versículo 9, diz: então, por causa das multidões, ele pede aos discípulos
discípulos que passem a manter um pequeno barco à sua disposição. Veja, para evitar que a massa de pessoas o apertasse, tirando-lhe os movimentos. Jesus, ele não pede uma fortaleza, não pede uma casa onde ele pudesse ficar ao abrigo das multidões, mas olha o que Jesus pede. Ele pede um pequeno barco, que ainda que pequeno, estaria permanentemente à sua disposição. Permanentemente, ainda que fosse pequeno, ele seria palco de uma grande obra. Deus é Deus não só das coisas grandes, mas Deus também é Deus das pequenas coisas. A palavra diz que ele confunde, ele usa as coisas que não são, e ele confunde as coisas que pensam que são. A palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele pede que um barco pequeno, portanto, fique reservado para ele. Marcos 4:1 nos mostra o contexto do que acontecia na margem de cá, quando diz: retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão que se juntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia. Ainda que aquele barco estivesse no mar, Jesus estava agora tratando com a margem de cá, mas aquele barco já prenunciava que Jesus tinha um projeto também na margem de lá, que o Jesus que tratava com as multidões que afloravam na margem de cá, ele não havia esquecido da necessidade daqueles que estavam na margem de lá e eram necessitados da sua luz. A palavra vai nos mostrando que Jesus estava na outra margem. Olha a situação que era essa margem de cá. Olha o que acontecia. Diz Marcos capítulo 3, a partir do versículo 7, vinham de toda parte. Jesus retirou-se com seus discípulos e foi na direção do mar, e uma numerosa multidão vinda da Galileia o seguia. Essa multidão era da região onde Jesus habitava. E diz o texto: e assim que ouviram a respeito de tudo que ele estava realizando, aí a palavra diz grande quantidade de pessoas provenientes, aí a multidão aqui aumenta, da Judéia, mais ao sul, de Jerusalém, a capital do país, da Idumeia, e aqui você está vendo aqui uma nação estrangeira, das regiões do outro lado do Jordão. Veja, Jesus está transpondo o seu próprio país, a sua própria nação, e das cercanias das cidades de Tiro e Sidom veio ter com Jesus. Grande multidão de todas as partes. Eles queriam ver, eles queriam tocar, eles queriam estar perto do Senhor Jesus. E eu faço aqui uma conjectura, que essas grandes multidões, sabe, aquilo era agradável aos discípulos de Jesus. Marcos no capítulo 3, no versículo 20 diz que, veja, foi então Jesus para casa. E uma vez mais, grande multidão se apinhou. Olha que expressão. Apinhar é muita gente perto, sabe? É muita gente, não passa ninguém aqui. Grande multidão, diz a palavra, se apinhou de tal maneira que ele e os discípulos não conseguiam nem ao menos comer. Veja, nem comer Jesus conseguiu, os discípulos, por conta das multidões. Eu imagino o coração dos discípulos, né, dos nossos dias, né, quando alguém, as multidões afloram, né, para querer estar perto de alguém, se fosse em nossos dias, para tirar foto, né, para colocar postagens nas redes sociais. Muita gente, isso é agradável, né? A classe política, a classe de artistas e até aqueles que ministram a palavra, né? Ter uma grande multidão querendo ouvi-la, isso é agradável, né? E eu penso que não só nos dias de hoje, mas nos dias de Jesus, os discípulos de Jesus estavam maravilhados com aquilo ali, com aquele momento tão relevante no ministério do Mestre Jesus. Mas veja, enquanto que isso acontecia do lado de cá, lá na outra margem, havia uma grande multidão que estava imersa em trevas e que não conhecia Jesus. Os discípulos, por certo, ao tomarem entendimento
de que Jesus pretendia ir para a outra margem, por certo, rejeitariam o projeto. Por certo, teriam dificuldade de entender porque que Jesus, que está tendo tanto sucesso na margem de cá, tantas pessoas querendo estar perto dele, iria para a margem de lá, para atender a necessidade das pessoas que estavam na margem de lá e que não eram pessoas fiéis ao judaísmo, que não eram pessoas que tivessem abraçado a religião mosaica, que eram pessoas que viviam imersas em uma outra cultura, em um outro mundo, longe de Deus, longe do verdadeiro Deus, em práticas execráveis diante de um Deus santo. Os discípulos teriam dificuldade de entender porque que Jesus iria para o outro lado tratar com aqueles que estavam do lado de lá. Então Jesus, preparando os discípulos, ele começa a trabalhar os seus corações. E nesse processo de preparação, Jesus ele conta a parábola dos solos. E falando do semeador que sai a semear, ele declara acerca da semente que é lançada e cai à beira do caminho. Ele fala da semente que cai no solo que é pedregoso. Ele fala da semente que vai cair aonde estão os espinhos. E ele vai também falar da semente que cai na terra boa. E ele vai revelando que, apesar de haverem neste processo de semeadura aqueles solos aonde se lançava a semente, 4 solos aonde a semente é lançada, mas ele mostra que apenas um deles vai ter a prosperidade da semente. Ele mostra que apesar da grande quantidade, né, a diferença de solos e a quantidade de tipos de solo, ele mostra que nem todo solo, aonde é lançada a semente realmente prospera de forma consistente. E ele vai mostrando isso na sua palavra, quando ele diz, ali em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 15, ele diz: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nelas semeadas. Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra. Porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Porém, ele diz no versículo 20, todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita a 30, 60 e até 100 por um. Nessa manhã, meu querido, vá dando ouvidos à palavra, acolha a palavra, e a palavra vai produzir para a glória de Deus no teu coração também. Jesus, ainda nesse processo de preparação dos seus discípulos para irem a outra margem, Jesus fala da luz encoberta em Marcos 4, no versículo 21 e 22, e ele declara: quem porventura traz uma candeia para colocá-la sob uma vasilha ou debaixo de uma cama, ao invés não a traz para ser depositada no candelabro. E aí ele vai mostrando que a luz precisa não estar oculta nem escondida, mas a luz precisa estar acessível a todos. Ele também conta a parábola do semeador que trabalha na dependência de Deus. Em Marcos 4, 26 diz assim: então contou-lhes: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele
desconheça como isso acontece. Ele mostra que aquele que semeia o faz na inteira dependência de Deus. Paulo, falando disso, ele diz à igreja de Coríntios que Paulo plantou e Apolo até regou, mas o crescimento nem foi Apolo, muito menos Paulo, mas é o Senhor quem dá o crescimento. Quem semeia o faz na inteira dependência daquele que é o Senhor, que faz brotar, que faz multiplicar, aquele que dá a vida. Diz a palavra que Isaac semeou aonde ninguém semeava, no território seco e árido de Gerar, e ele colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoava. Jesus ainda vai mostrar na preparação dos discípulos para irem à outra margem. Ele fala da parábola do grão de mostarda, que tendo um início tão pequeno, vai se tornar tão grande. Marcos 4:30, a partir do versículo 30 diz: e contou-lhes mais, com o que compararemos o reino de Deus? Que parábola buscaremos para representá-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor das sementes que se planta na terra, porém uma vez semeada, cresce e se transforma na maior das hortaliças, com ramos tão grandes, a ponto de as aves do céu poderem abrigar-se sob a sua sombra. Jesus mostra que o começo pode ser pequeno, que o barco pode ser pequeno, que o início, alguém pode olhar e dizer, tão pequeno, tão pouquinho, aleluia. Meu pastor costuma ensinar dizendo, o relevante mesmo não é o princípio das coisas, mas como as coisas terminam. A semente é pequenininha, o barco é pequenininho, a margem de lá não oferece muita perspectiva, mas olha, o problema não é o início, mas é o que vai acontecer depois que esse início se der. Depois que Deus começa a agir nas coisas pequenas, é o desdobramento que passa a acontecer a partir do agir de Deus, ainda que seja algo tão pequeno. Jesus, ele continua aqui preparando os seus discípulos até que chega a hora em que Jesus entende que é o momento de ir para o outro lado, que o coração dos discípulos já tem melhores condições de o acompanhar à missão que o espera do outro lado. É preciso deixar estas multidões do lado de cá, é preciso deixar o conforto que está do lado de cá, aqueles que pensam como os discípulos pensam, aqueles que gostam das coisas que os discípulos gostam, aqueles que têm a mesma fé que os discípulos têm, aqueles que gostam de Jesus como os discípulos gostam, e é preciso ir à outra margem, até aqueles que pensam de um jeito diferente, que não gostam de Jesus como os discípulos gostam, que não têm a mesma fé que os discípulos têm, mas estão em trevas, estão com vazio na alma, estão com a vida despedaçada, estão sendo oprimidos, estão em profunda cegueira espiritual. E Jesus é aquele que disse, vim buscar, eu vim salvar o que estava perdido. Agora que os discípulos estão prontos, Jesus então inicia o projeto de ir a outra margem. E desta forma, desta maneira, a palavra de Deus nos mostra, a partir do capítulo 4 de Marcos, versículo de número 35, quando Jesus diz, naquele mesmo dia, chegou o dia. Oh glória, chega o dia em que o projeto começa, chega o dia em que o desafio inicia, chega o dia de sair do lugar cômodo, do lugar confortável, do lugar comum. Me permita uma expressão do nosso tempo, sair da mesmice, da rotina, para viver o não vivido, segundo os projetos e os sonhos de Deus para aqueles homens. A palavra de Deus vai mostrando aqui, e aconteceu naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, passemos para a outra margem. Oh, aleluia, passemos para viver novas coisas, passemos para viver novas experiências, passemos para empreender o não empreendido, passemos pelas ruas que não costumamos passar, passemos a fazer o que não costumamos fazer. Vamos sair do lugar comum, vamos sair do lugar confortável, vamos sair das quatro paredes, porque lá na outra margem, lá do outro lado, uma grande necessidade nos espera. Grandes coisas Deus tem para fazer. E agora,
Diz a palavra que quando esse projeto inicia, o versículo 37 declara de Marcos 4, aconteceu. Porque quando nos pomos a fazer aquilo que o Senhor nos estabeleceu para fazer, a irmos para a outra margem, a sair do lugar do conforto, a viver o não vivido, as coisas vão acontecer. Aleluia. E nem sempre coisas favoráveis, porque o fato do projeto ser do Senhor Jesus, o fato do Senhor Jesus ter sonhado esse projeto, ter nos preparado para vivenciar o projeto, não quer dizer que coisas não vão acontecer, não quer dizer que adversidades não estarão no caminho, não quer dizer que oposição não vai aparecer no caminho, não quer dizer que a semeadura vai ser fácil. O salmista diz: aqueles que levam a semente, chorando, terra, com lágrimas, terra, com suores, semias, terra, glória. A semeadura não é fácil, mas o salmista diz: voltará com alegria. O começo pode ser difícil, mas vai ter um retorno, aleluia. O investimento, aquele que fica olhando para o tempo, diz a palavra, jamais vai semear, mas lança a semente, lança, na direção de Deus, enfrenta as dificuldades, enfrenta o desafio, enfrenta os acontecimentos estão a acontecer, a história está a se desenrolar, e muitas vezes os acontecimentos não são favoráveis ao projeto, não são favoráveis ao avanço, mas o convite permanece: passemos para a outra margem. Há um alvo que vai até o outro lado, há um alvo que vai até os confins da terra, e precisamos alcançar os confins da terra. Passemos para a outra margem. Aconteceu, diz o versículo 37, que levantou-se um tremendo, veja as expressões, tremendo vendaval. Um vendaval que fazia tremer, não só de frio, mas de pavor, não só de frio, mas de medo. Aleluia. Tremendo vendaval e as grandes ondas. Ele não diz as ondas, mas ele diz as grandes ondas se jogavam para dentro do barco. Elas iam com tanto furor contra a embarcação que queriam invadir e sublevar aquela embarcação. Elas se jogavam de propósito para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo. Ele é pequenininho, foi se enchendo de água. Coisa pequena, no instante enche. Coisa pequena, sabe, era como se o mar olhasse para aquele pequeno barco e dissesse: eu vou destruir esse barco, eu vou naufragar esse projeto, eu vou enfrentar esse projeto, e as minhas grandes ondas, o meu grande furor vai sublevar. É pequenininho, eu vou acabar. Se fosse um grande navio, quem sabe dava mais trabalho, mas é um pequeno barco, oh, glória. Só que Deus confunde. Não temas, diz a palavra, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu farei de ti um trilho cortante novo. Só Deus transforma um verme tão pequeno em uma lâmina de trilhar, em um trilho cortante, em uma espada poderosa. Diga ao fraco, diz a palavra: eu sou forte. Diante da adversidade, diante das tempestades, diante da oposição que se levanta, porque o projeto é de Jesus. Jesus está no projeto. Quem convidou foi Jesus, quem sonhou o sonho foi Jesus. Viva os sonhos de Deus no meio da tempestade. E eu me recordo que na história da guerra das Termópilas, que era uma faixa estreita entre duas montanhas, para ter acesso à Grécia, vindo aqueles que eram os adversários da Grécia, aqueles que vinham da região da Síria, aqueles que vinham da região da Babilônia, contra várias nações reunidas contra os gregos. Precisavam passar, o acesso era pelas chamadas Termópilas, uma faixa estreita entre as montanhas, sabe? E ali os gregos, na verdade, os de Esparta, liderados por Leônidas,
eles se firmam ali. Os hoplitas gregos se alinham ali para segurar milhões que vinham contra eles. Eram poucos os gregos, cerca de 300 guerreiros gregos, mas estavam ali alinhados, treinaram a vida inteira para fazer aquele processo de sustentar um escudo aqui, sabe, era um escudo imenso com uma lança apontada contra o inimigo. Mais ou menos esse gesto. E eles precisavam segurar aqueles que vinham de encontro a eles, aqueles que vinham para romper as fileiras, mas eles se mantinham firmes, sabe? E duraram dias aquelas batalhas, milhares vão morrer, sabe? A história conta que os cadáveres iam sendo acumulados e os gregos mantinham a formação, resiliência. Eles tinham muita resiliência, que é o tema do congresso 2024 do Impacta. Eles, com muita resiliência, seguravam a carga daqueles que vinham ao ataque, que vinham atacar, que vinham destruir o projeto, e eles sustentavam aquilo. E há um dado momento em que os arqueiros são enviados para lançarem suas flechas contra aqueles gregos que estavam ali estabelecidos nas Termópilas, aquele lugar estreito, onde apesar de ser um grande exército, mas para passar no estreito não importava a grandeza, era preciso respeitar o estreitamento daquele solo, o estreitamento daquela passagem, e com isso os gregos resistiam. Então veio a ideia para o rei Xerxes manda lançar as suas flechas contra, e eram milhares os flecheiros, e quando os flecheiros fazem a preparação para lançar aquelas flechas, já se sabia a notícia que quando os exércitos da Pérsia lançavam suas flechas contra um adversário, eram tantas flechas, eram tantas setas que o céu escurecia em pleno dia. E quando a notícia chega ao rei Leônidas, dizendo: Leônidas, eles vão lançar agora as setas contra a nossa formação, as setas contra nós. Leônidas, olhando para os soldados espartanos que haviam se dedicado à arte da guerra desde a infância, ele olha para eles e diz: que bom, porque assim nós iremos batalhar na sombra. Pode ser pequeno, mas resista para viver o projeto de Deus. A palavra diz em Marcos 4:35 que nesse processo da travessia, quando há esse levante contrário ao projeto, a partir do versículo 38 diz: Jesus estava na popa. Eu vou repetir esse texto, esse pedacinho. Jesus estava na popa. Olha o lugar onde Jesus estava. Ele nem estava a bom bordo, ele não estava a este bordo, ele não estava lá na proa. Não, Jesus estava na popa. Por que na popa? Eu me perguntei: Senhor, por que na popa? E o Senhor, revelando a sua palavra ao meu coração, me dizia: é porque na popa fica o timão, na popa fica o leme da embarcação. Não tem outro lugar para Jesus estar, porque Ele tem o controle do projeto, Ele dá a direção ao projeto. Tem mais uma outra coisa que o Senhor me dizia da sua palavra. Ele disse: é na popa que tem a maior sacudida. Quem está na popa suporta os maiores solavancos. Deixa eu dizer algo de Deus para o teu coração. Você pode estar sentindo o saculejo da tempestade, você pode estar sentindo, as ondas vindo contra, você pode sentir, o sacudir da embarcação, mas quem suporta as maiores pancadas é quem está na popa. E sabe quem é que está na popa? É aquele que é o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, aquele que sonhou o sonho, aquele que estabeleceu o alvo de quem é o projeto. Ele não te mandou, mas Ele disse: estarei convosco. Eita, aia, eu vou com vocês. Eu não sou um general que manda você ir, fica olhando, montado na cavalgadura, observando você a batalha. Não, eu vou com você a batalha. Eu te acompanho a batalha. No lugar mais difícil da batalha, aí estará a minha presença. Aí vai estar o meu cuidado. Acredita na chamada, acredita no projeto. A palavra vai declarando que Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Ele devia estar muito cansado, porque multidões cansam. Aleluia.
um ministério desenvolvido e muitas demandas esgotam. Então Jesus estava cansado, a cabeça sobre o travesseiro. Oh glória, como é que se dorme em meio à tempestade, pregador? Como é que alguém dorme numa hora de luta? Numa hora em que os acontecimentos se sublevam em contrário? O salmista diz, querido, em paz me deito e descanso. E ele fala isso não é num contexto de bonança, é num contexto de adversidade. Em paz me deito e descanso. Oh glória! E ele tem um motivo para fazer isso. Não é loucura, não é Lexotan na veia, não é tarja preta, não é ansiolítico no sangue, no cérebro. Em paz me deito e descanso. Eita, no meio da adversidade, no meio da guerra, estão mandando setas, é a sombra. Em paz me deito e descanso, porque só tu, Senhor, esse é o motivo, porque só tu, Senhor, me fazes, é Ele quem faz, morar, habitar, residir em segurança. Por que Ele me faz residir e morar em segurança? É porque Ele habita na casa que eu habito. O barquinho é pequeno, mas Ele está no barco. A casa é pequenininha, mas Ele manda dizer, eu estou na casa. O negócio é pequenininho, mas Ele diz, eu estou no negócio. Eu estou presente, diz o Senhor. Aleluia. Ele dormia no travesseiro e os discípulos o despertaram e suplicaram, mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, diz a palavra, diante do clamor dos discípulos, porque na hora da luta, o que é que você faz? Vai falar com o mestre. Mas eu estou no projeto, eu estou fazendo a vontade do Senhor, foi Ele que me disse, vamos para outra margem. O que é que eu faço nessa travessia? O que é que eu faço diante das adversidades? Eu vou falar com o mestre. Quando as minhas forças se esgotam, eu vou falar com o mestre. Eita, quando chega no meu limite, é a hora dele agir. Tem coisas que ele estabeleceu para que eu faça. Sabe por que ele dormia no barco? Porque ele sabia, Pedro é competente para navegar. João, Tiago, André são pescadores competentes para navegar. Ele te deu competências para tu fazer. Ele te deu competências para você remar. Ele te deu competências para você navegar. Ele te deu qualidades para você avançar. Usa as qualidades que Ele te deu. Ele confia em você. Ele acredita em você. Se Ele não acreditasse em você, Ele não dormia. Eita glória, essa é a minha palavra. Ele está dizendo assim, eu estou no barco, eu estou deitado, estou dormindo tranquilo, porque acredito em você, estou disposto a investir em você. O convite é para você, vamos para outra margem. Sabe o que acontece? É que estes discípulos clamam no meio da adversidade, no meio da dificuldade, e clamando, e pedindo, e buscando. Então, é quando a gente clama, que vai ter um então. Oh glória, amastaia. O médico disse à minha esposa, teu filho Adam, que fez agora 14 anos, não nasce. 3º, 4º mês é aborto. A translucência nucal dele está fora dos padrões. O coração vai explodir. Não tem como nascer. Toma aqui o endereço da clínica de aborto. O que é que você faz? Você ora. Eita! A minha esposa foi aos pés de Jesus. Antônio um dia encontrou ela e disse, diga ao Senhor quem você é. Fala para o Senhor quem você é. Você foi boa filha? Fui. Você casou direito, namorou direito, noivou direito? Sim. Eita, fala para Ele na hora da crise. Senhor, eu sou
pescador, o Senhor confia em mim, eu fui treinado pelo Senhor. Mas as minhas forças chegaram no limite. Não consigo mais. Não consigo lutar contra as ondas que se sublevam contra o projeto. Não consigo lutar contra as ondas que se sublevam contra a minha vida. Não consigo lutar, nem prevalecer. Eu estou no limite das minhas forças. Você clama nessa hora. Oh, glória. Crente pode até cair. Crente pode até desfalecer, mas ele desfalece como Jacó. Jacó até caiu, mas ele caiu agarrado. Ele caiu abraçado. O nervo ciático doía, mas ele se agarrava e dizia: eu não te largo, aleluia. Eu posso não conseguir mais ficar de pé, eu posso estar esgotado nessa noite de batalha, mas eu não te largo. Eu desabo, mas eu desabo nos braços do Senhor. Querido, pode desabar, mas desaba nos braços do Senhor, tá? É aquele cuja mão está estendida para te sustentar. E os discípulos clamam. E porque clamam, então, diz a palavra, ele, aleluia, ele entrou na história. Então ele se levantou. Ele é aquele que se levanta em defesa do seu povo. Ele é aquele que se levanta, eita glória, e envia proteção para Daniel na cova dos leões. Oh glória, nunca vi culto em cova de leão, mas teve. É aquele que se levanta para ir de encontro aos seus servos, lançados pelo estado babilônico na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, aonde estão Misael, Azarias e Ananias. Podem ter mudado o nome deles, mas eles não desistiram do projeto. Pode lançar mais chamas, mas eles não desistiram do projeto. É aquele que se levanta e diz: eu vou dar uma passeadinha lá. Vou lá. Eu sou o primeiro que entro na fornalha. Não pense que quando Misael chegou ele foi o primeiro. Quando Azarias chegou ele era o primeiro. Não. Quando Ananias chegou ele não era o primeiro. O quarto homem já estava lá. Ele se levantou. Aleluia. Repreendeu o vento. Oh glória. Masteia. Repreendeu o vento que estava fazendo coisa errada, soprando na hora errada, por influências erradas. Repreendeu o vento e ordenou, aleluia, oh glória, ao mar. O mar era influenciado pelo vento. Ao vento ele dá uma repreensão, ao mar ele dá uma ordem, aleluia. Ratash. Oh glória, vai repreender aquele que se levanta por má influência. Vai dar ordem às circunstâncias a respeito daquele que mesmo pequenininho, barco pequeno, pescador exaurido, mas acredita no projeto. Ordena ele ordena, ele libera uma ordem. E ao liberar aquela ordem, ele ordena ao mar. Oh aleluia, aquieta-te. Silencia-te. Recebe essa palavra. Aquieta-te. Em nome de Jesus. Silencia-te. Oh, aleluia. Eu ministro quietude e paz. Nesta manhã, ele diz a palavra, diante do que ele fez, diante da resposta ao pedido dos discípulos. E logo, aleluia, porque é dele o querer e é dele o efetuar. E logo o vento, Rabash, aquele que agia por mais influências, o mar, o vento serenou e houve completa bonança. Oh, aleluia. E indagou aos seus discípulos, diz a palavra. Marcos 4, 40, 41. E indagou aos seus discípulos: porque sois covardes, ainda não tendes fé? Lembra do preparo que ele fez para levá-los à travessia, para atingir o outro lado? Porque sois covardes? Oh aleluia. Porque o temor, porque o medo, porque o pavor.
Eu vos digo isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas a palavra diz: o que nos separará do seu amor? Vai ser o presente, vai ser o porvir, vão ser principados e potestades. Aleluia. Oh glória. Será a altura, será a profundidade, será a largura. O apóstolo Paulo diz: nada, absolutamente nada. Oh glória, poderá, nem a vida, nem a morte, nada poderá nos separar do seu amor que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então a pergunta dele tem sentido: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? A fé é a certeza. A fé é o firme fundamento, o projeto é dele. Quem me convidou, vamos à outra margem, foi ele. Eita. Quem mandou reservar o barquinho foi ele. Queres tu, cai. Eu preciso lembrar, ele está no barco, ele está na popa. Ele garante com a sua presença o projeto para o qual me tem chamado. Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam, diz aqui, tomados de terrível pavor. Pescador com pavor diante de tempestade é porque a coisa era séria. E comentavam uns com os outros: quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é Jesus? Quem é este Jesus que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse Jesus é aquele que tem um convite para você. E o convite é: vamos para o outro lado. Eu não vou concluir a mensagem, mas eu vou ficar com esse primeiro ponto. E um outro dia, Deus vai permitir, a gente vai chegar na outra margem. Oh glória! E há algo de Deus para o teu coração, que a gente vai ministrar a tua alma do que vai acontecer na outra margem. Mas o convite permanece. Qual é o convite, pregador? Vamos para a outra margem. Há um projeto de Deus para a tua vida. Deus tem mais para você. Aleluia. E para viver o convite do Senhor, é preciso aceitar. Os discípulos poderiam dizer: não, Senhor, vamos ficar por aqui. Vamos atravessar, não. Vamos ficar aqui é mais cômodo. Mas o convite de Jesus permanece. Vamos para outra margem. Aleluia. Eu tenho sonhos para você viver. Eu tenho projetos para realizar através da sua vida, da instrumentalidade da tua vida. E para viver esses projetos, é necessário entrar no barco com Jesus. E ainda que o barco seja pequeno, e o mar seja imenso, e as ondas sejam ameaçadoras, e hajam situações adversas, Jesus é aquele que disse: estarei contigo. Aleluia. Estarei presente, estarei na travessia, estarei na popa, no lugar de maior impacto. Eu estarei presente, dando a direção. Eu estarei presente, dando a minha cobertura. Eu estarei bem ao alcance na hora da necessidade. Glória, na hora do aperto pode dizer: mestre, ai as tuas caia. Elas tua lebasteia, mestre. Aleluia. Ele vai dizer: eis-me aqui, eu estou contigo, eu estou aqui. Eu encerro e faço a você um convite. Você que conhece Jesus, está no meio da multidão. Aleluia. Mas há um convite de Jesus para você: entra no meu barco, vamos para o outro lado. E se você nesta manhã quer dar este passo, se você nessa manhã, tendo ouvido a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, mas confia nele. Porque para fazer uma entrega é preciso confiar. Para a noiva é se entregar ao noivo, para a noiva percorrer o caminho nupcial até o altar, ela precisa confiar no noivo. Levada pelo pai em quem confia, ela precisa confiar no noivo que vai cuidar dela. É uma entrega que se está a fazer.
Aleluia. Jesus é o noivo da igreja. E Ele te faz um convite. Vem, vamos para outra margem. Escreva. Você que quer, nesta manhã, viver os projetos de Deus.